Não sei se todo mundo chegou a fazer, mas é bom que a gente vai discutindo aqui, ó. E presta atenção nisso. Embora eu coloquei aqui, eu mandei a lista para todo mundo, tá? Mandei o gabarito. Se vocês quiserem, eu mando também a resolução, tá? Para quem perdeu aí, o tal, tem que sair, eu vou mandar, depois eu mando a resolução dessa lista aqui. Da outra eu mando depois. Então, olha, embora o Enem seja o Enem digital, que está aqui escrito, a gente vai pensar sempre no seguinte, né? O banco de dados é o mesmo, tá? O banco de dados é o mesmo. Tem questões mais fáceis nas provas PPL, tem mesmo, certo? Agora no Enem digital não, aí é praticamente igual, tá? E como eu disse o seguinte, um macete que eu já aviso para vocês aí que vai fazer a prova do Enem é fazer sempre as questões teóricas primeiro. Então, como que você consegue achar isso? Olha, isso é treino, tá, moçada? Você pode pegar a prova e dar aquela passada assim, não pode gastar muito tempo, não. Você vai passando e vai marcando as questões que tem número, porque não são muitas, não. É 1/3 mais ou menos das questões que você vai ter que fazer conta. É 5 a 6 questões. Aí você marca ela para deixar para depois. Embora tenha algumas fáceis, mas as questões conceituais, elas são sempre questões mais fáceis de serem resolvidas. Certo? Então você ataca elas primeiro, porque se não der tempo de fazer, você deixa de fazer uma que era difícil. Você tem uma chance menor de errar. Certo? Então olha só, por exemplo, essa aqui é uma questão simples, que pode ser inclusive classificada como química. As populares pilhas de zinco carbono, alcalinas e de Leclanché são compostas por um invólucro externo de aço, liga de ferro carbono, um ânodo zinco metálico e um cátodo, que é a grafita, e um eletrólito, óxido de manganês, aí, né? Manganês, mais NH4Cl ou KOH, contido em uma massa úmida com carbono chamada pasta eletrolítica. Os processos de reciclagem, geralmente propostos para essas pilhas usadas, têm como ponto de partida a moagem, trituração. Na sequência, uma das etapas é a separação do aço presente no invólucro externo dos demais componentes. Galera, perceba o seguinte, quando você vai fazer uma prova, né, os macetes aqui para você fazer rápido, você tem que pegar as informações mais importantes. Tá vendo que a parte de cima ali não serve para nada? Se fosse uma questão de química e fizesse uma pergunta de química, talvez. Mas aqui, a questão está falando simplesmente sobre a separação do aço. Aço tem ferro, certo? O aço tem ferro. Né? Tá aqui, aço, que é uma liga de ferro-carbono. Então você já sabe que esse material ele é ferro-magnético. Igor, isso mesmo. Será que é B? É B. Que processo aplicado à pilha moída permite obter essa separação? A ação de um eletroímã. Você não vai fazer catação manual, né? Isso não, né? Calcinação em um forno, fracionamento por densidade, solução do eletrólito em água. Então essa aqui é o seguinte, é ferro. Como você separa ferro de qualquer outra coisa que não seja ferro magnético? Com um ímã. Então você vai usar um eletroímã. Então essa aqui é aquela questão que você faz rápido e manda bala para a próxima. Vamos lá para a próxima. 2. Essa aqui já é do Enem, caiu ano passado, olha. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através do vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado na diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Olha só, o que está acontecendo aqui? Lei de Lenz e lei de Faraday. Se você esqueceu, né, você tem uma expressão para isso, né, que falava o seguinte, ó, a força eletromotriz induzida, ela é a variação do fluxo magnético no tempo. Não sei se vocês vão lembrar. Deixa eu diminuir isso aqui, está muito grande, peraí. Que eu não consigo escrever, né? O que eu tinha? Eu tinha que a lei de Lenz dizia que tá vendo que a gente precisa da equação
mas não de forma direta para calcular, é a variação do fluxo magnético no tempo. E o fluxo magnético é dado por B, lembra o campo magnético, vezes a área, vezes o cosseno de um ângulo. BA cosseno do ângulo, certo? Então, nessa situação, o que fez aumentar a diferença de potencial? Lembra que a gente estuda muito na escola FEM. O que é FEM? FEM é a DDP, é a diferença de potencial gerada, porque ela é induzida, né? O que está fazendo o módulo da diferença de potencial obtido nos terminais resultar em um aumento? Letra A, intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição da velocidade do eixo. Não, se girar mais devagar, aí você não vai ter aumento, você vai ter uma diminuição, certo? Letra B, o fluxo magnético através das bobinas, o aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento de sua área externa exposta ao campo magnético. Não, né? Você vai aumentar a área ali, você vai aumentar o fluxo. O que você tem que aumentar? Variação do fluxo, não o fluxo. Se você só aumentar, não adianta nada. Você tem que aumentar e diminuir, aumentar e diminuir. Letra C. Aumento da intensidade do campo magnético do qual as bobinas estão imersas, por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. Você aumenta o fluxo. Lembra disso, você tem que aumentar a variação do fluxo. Letra D. Rapidez com que o fluxo magnético varia. E olha só, com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular. Então, se você girar ele mais rápido, maior vai ser a variação do fluxo, né? Mais rápido quer dizer que você está fazendo o quê? Quando você faz girar mais rápido, você está fazendo o tempo aqui diminuir, ó. Se o tempo diminuir, o que acontece com a FEM? Aumenta, certo? Então tá isso aí. Então a resposta correta é a letra D. Então toma cuidado, porque às vezes a gente confunde aumento de fluxo com aumento da variação. Tá, galera? Então preste bem atenção nisso. O eletromagnetismo, a indução eletromagnética, ela não está relacionada com o fluxo, mas com a variação dele. Próxima aí, ó. Essa aqui foi uma de 2019, que é uma questão difícil de fazer. Que faz da seguinte maneira, olha só. É aquela do... É uma 2019, essa aqui é a questão que a galera pula, né? Que diz assim, olha só. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q lançado em uma região de campo magnético B. Então tá lá, jogou e ficou girando. Descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Então, quer dizer que ele vai dar n voltas, ou seja, a distância percorrida, né? Então, você vai pensar se a distância que ele vai percorrer, a distância que ele percorre é igual a n, né, o número de voltas, vezes uma volta. Quanto que mede uma volta aqui? Ó? Uma volta é 2πr, né? Então isso aqui é a distância que ele percorre, 2πr vezes o número de voltas. Então o tempo de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N, T, pode determinar a massa do íon. Então eu quero saber qual é a massa do íon. Então como que eu vou fazer isso? Olha só, você nota que todas as expressões aí, todas elas, tem, né, uma equação com campo, com carga, né, com número de voltas e tal. Então a gente vai pensar no seguinte: você pode considerar esse movimento circular, beleza?
Eletromagnetismo termodinâmico é pancada. Olha só, você vai fazer o seguinte, ó, força centrípeta é igual à força magnética. Certo? O que é força centrípeta? mv² sobre raio. E força magnética? QVB. Já deu uma melhorada, hein? O que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui primeiro. Não vou sair fazendo conta ainda não, porque aí fica mais fácil para mim. Vou cortar essa velocidade com essa. Aí eu chego aqui, ó, que a massa que eu estou procurando, ela vai estar escrita em função de QB, olha só, QB vezes o raio dividido pela velocidade. Só que eu tenho que sumir essa velocidade, certo? Olha só, o que é velocidade? Vou escrever aqui em cima, só que eu vou fazer de branco para ficar melhor para vocês enxergarem. Olha, massa, vou só chegar mais, que tá ruim para escrever. Olha só, a massa M, ela é igual. Olha só, vou deixar aqui em cima o Q, o B e o R. E o que seria velocidade? Velocidade é distância dividido pelo tempo. O que é a distância que a gente mediu ali? Olha lá, ó. Então vai ficar assim, distância é o número de voltas. Opa, deixa eu fazer aqui primeiro. QBR. Distância é o quê? Número de voltas no tempo ali, né? A distância percorrida, número de voltas vezes a volta completa. Seria 2πr vezes n, né? Dividido pelo tempo. Então, é só a gente dar aquela ajustada aqui, ó. Eu posso cortar o raio, tá vendo que não vai levar o raio em consideração? Ó, raio e raio. Então, o que sobrou? O que sobrou aqui? Sobrou, vou passar o T multiplicando e vai ficar assim, ó, Q B vezes T dividido por 2, vou colocar na ordem que tá aqui, né? 2πn. Certo? Quer dizer QBT 2πn. Letra A. Essa é difícil, galera? Fala pra mim. Essa aí é pesada? Você vai ver que tem só duas assim durante todas as aplicações. Vocês acharam essa de boa? Se você lembrar das equações ali, é mais uma habilidade matemática mesmo, né? Essa aí é difícil mesmo, Laura, mas na hora lá de fazer é apertado. Você vai lembrar o seguinte, olha só um macete, todas as vezes que tiver que mexer com alguma força, e você vê que a equação tá com umas respostas mais estranhas, ou você vai usar a primeira lei de Newton para o movimento retilíneo, que é essa aqui, né? Você vai substituir a força por massa vezes aceleração, ou você vai substituir a força por a aceleração centrípeta, que é mv² sobre raio. Aí você pode igualar isso aqui com força elétrica, você pode igualar isso aqui com força elástica, você pode igualar isso aqui com força magnética, com qualquer um, ou com soma de forças, né? Mas realmente esses problemas aí são mais apertados. Beleza, número 4 de 2019, essa também é mais nova e recente, do Enem. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável. Para que serve campo magnético variável? Tá vendo como que repete isso? Campo magnético variável é para gerar corrente alternada. O suficiente para induzir corrente elétrica no arame de cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca, quando essa estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca poderão sofrer choque elétrico. O que ele está querendo dizer? Você tem algum condutor
próximo, precisa ser condutor só, tá? Um condutor próximo de uma rede dessa de alta tensão, essa rede do poste, moçada, ela é de tensão alternada. Ela não é corrente contínua igual de pilha, não. Então quer dizer que se eu tiver uma tensão, essa não é uma tensão tão alta, né? Você tem 12 mil. Quando você está numa rede de 200 mil volts, por exemplo, se você tiver um condutor próximo, além de induzir corrente nela, pode ser que ainda caia uma descarga elétrica, dá um arco elétrico ali, cai um raio na pessoa, né? Então o que você tem que fazer para minimizar esse tipo de problema aí? Fazer o aterramento dos arames da cerca. Então tá lá a cerca, ó. Você tem a cerca aqui, né? Você tem os arames da cerca. Vou colocar só 2 aqui para fazer o mais rápido. Aí você tem aqui, por exemplo, a barra de madeira da cerca, né? Aí você tem um arame, o trem. Aí você tem a cerquinha aqui, ó. Beleza. Aí gerou corrente alternada aqui. O que acontece? Se tá passando corrente aqui nesses fios, se você meter a mão ali, você toma choque. Por que se você colocar a mão ali, você toma choque? Porque quando você coloca a mão, olha só, vou tentar fazer um desenho mais ou menos aqui, hein? Você vem aqui, ó, espertão. Aí você tá lá, ó, uma grelinha aqui, ó. Tá aqui o chão. Aí você vai colocar a mão aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai se transformar num fio terra. Aí você mete a mão ali e toma choque. Então, se você está se transformando num fio terra, o que você tem que fazer? Aterrar a cerca. Então você vem cá, ao invés de você meter a mão ali, você vai lá e coloca aqui, coloca ligado no chão, que nós chamamos de fio terra. Nas duas, né? Aqui, ó. Aí você não tem esse perigo. Vamos só ler as outras aí para ver qual motivo. Acrescentar fusível de segurança na cerca. Olha só, se você colocar o fusível na cerca, ele pode queimar. Mas em qualquer pedaço que você colocar a mão na cerca, você fecha o circuito. É isso que você tem que entender. Realizar o aterramento da rede de alta tensão? Não, a rede não pode estar aterrada ali não, né? Instalar fusível de segurança na rede? A rede não pode ter um fusível. Você colocar um fusível e se ele queimar, você desligou a rede. Utilizar fios encapados com isolante na rede. Não vai adiantar, né? Porque a indução, ela atravessa essa parte isolante, porque está induzindo na cerca. Se você colocar, encapar na cerca, aí sim, você não vai tomar choque, né? Agora, se você encapar a alta tensão, não tem necessidade, né? Inclusive, a rede de alta tensão não é encapada, viu, galera? Para dissipar mais o calor ali. Porque você tem que perder pouca energia, né? Lá na subestação onde a energia vem, você tem mais de 200 mil volts. Então, você sobe a tensão para transmitir, para cair a corrente. Entendeu? Olha só como que você pensa nisso aqui no transformador. A potência, ela tem que ser constante. Como que eu calculo a potência? U vezes I. Então, o que você faz? Então, você sobe a tensão para cair a corrente. Corrente pequena, pouco efeito Joule, certo? Aí, a corrente sendo pequena, você vai ter menos dissipação na forma de calor. A primeira vez que eu fiz essa questão, marquei C. Mas aí vi que realizando o aterramento da rede, não ia parar de induzir. Exatamente, isso mesmo. Se você aterrar a rede, ela vai continuar oscilante. O que faz induzir corrente? O campo magnético no ambiente, né? Não é o aterro ou não aterro da rede. Se tiver campo magnético oscilante, vai ter corrente na cerca. Isso mesmo. Número 5. Tá vendo que, olha só, as questões são bem conceituais, viu, galera? É bom você fixar esse conceito aí. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina.
Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Vocês sabem aonde que tem uma etiqueta dessa aí, galera? Vamos ver quem que é observador. Porque às vezes você lê o texto e não sabe nem o que está acontecendo. Vocês já passaram de carro aí, não sei se alguém dirige, mas com os pais, num pedágio, e você já viu que tem uma entradinha lá que é pare sem parar? Você passa e a cancela abre? Não sei se vocês já perceberam, tem um adesivo no para-brisa do carro. No meu carro tem um adesivo desse. Você cola o adesivo aqui no para-brisa, tanto você tem que passar devagar para dar tempo. Aí o leitor emite uma onda, certo? Aí aquela onda manda um sinal na etiqueta e a etiqueta responde. Aí esse sinal vai e te cobra no cartão de crédito e a bobina... Orelha dos bois? O que é a orelha dos bois? Eu não sei não. Orelha de boi? A etiqueta funciona sem pilhas. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo elétrico da onda de rádio agita elétrons. Não é o campo elétrico, não, né? O campo elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina. Não, né? O campo magnético da onda de rádio, olha essa palavra aqui, ó. Olha o tanto que eles gostam disso. Induz corrente na bobina. Onda de rádio produz corrente produz uma onda de rádio, tem um campo magnético oscilante, com toda certeza, né? Aquele brinco da vaca. Eu não sei dessa parte agropecuária, eu não entendo não. Mas está falando aqui, né? No rastrear gado. Deve ser isso mesmo, você está dizendo. Então, esse dispositivo, né? Você tem que tomar cuidado para não... Engraçado, né? Esse que coloca no gado, porque no do carro lá ele é tão sensível que se você tirar ele, não dá para colocar de novo. Ele não funciona mais. Ele só funciona, colou, ficou ali, pronto, estático. Você não pode tirar não, que você quebra ele. Engraçado, esse do gado é mais resistente então, hein? Galera, olha só para você ver que interessante. É um chip. Entendi. Tá cheio de fazendeiro aqui, hein? Oxi. O povo é brabo mesmo. Moçada, olha só como que às vezes fala a verdade no problema, mas não é isso que tá perguntando. Né? Olha pra você ver, o campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina? Com certeza aquece, com certeza, isso é feito já. Só que não é isso que está acontecendo, né? Então, olha só, o campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. Não, né? Entra em ressonância. Então, sempre que eu tiver, olha só, falou em indução eletromagnética, eu tenho que ter alguma coisa oscilante que vai gerar corrente elétrica, tá? Sempre assim esses conceitos. Vamos embora para 6. Olha só, para agora a gente precisa da equação aqui, né? Sem fazer conta. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador, utilizando um fio de cobre de diâmetro D, enrolado em N espiras circulares de área A, 2 ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B e um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto I, o estudante deve dobrar o quê? Então, olha só, ele está fazendo, né? Ele está trabalhando com um gerador de indução. Então, o que ele tem que fazer para dobrar essa tensão? Aí você vai pensar no seguinte, você vai ter que trabalhar em cima do campo magnético, né? Deixa eu pegar o desenho aqui tá aqui, quer ver? Da bobina, só para vocês lembrarem. Tá aqui na aula passada. Queria a bobina? Falei lá no começo, né? Gente, que dela.
Aqui, ó. Lembra dessa bobina? Então, o que que a bobina, aqui, ó, o que que depende na bobina para que a gente altere o campo magnético ou a corrente? Olha só, a bobina vai depender de uma constante, essa aqui a gente não mexe não, certo? Então, o que que eu posso modificar na bobina? O comprimento do solenoide, que é o tamanho dela, o número de espiras e a corrente. Então, olha só. Então, quanto maior o número de espiras e a corrente, maior o campo. Quanto maior o comprimento L, menor o campo. Se você esticar ela aqui, né? Então, quer dizer que para alterar a voltagem, eu vou precisar disso. Por qual motivo? Olha só. Vamos voltar lá. Então, quer dizer que a gente viu ali que o campo magnético é dado por N, é o Mi, né? Mi, N, I sobre E. E a gente sabe que a tensão induzida que é gerada, ela vai depender da variação de quê? Do fluxo magnético, não é isso? Ó, delta Φ sobre delta T. Então, o que que ele quer fazer? Ele quer dobrar a tensão. Então, o que que ele vai aumentar? A variação do fluxo. Então, por exemplo, né, quando eu tiver uma variação de fluxo, você tem que pensar assim, o fluxo vai variar de 0 até isso aqui, ó. O fluxo magnético é dado por B, A, cosseno de alfa, certo? Então, você consegue alterar o fluxo, hein? Porque você vai alterar a variação do fluxo na rotação. Então, olha só, ele quer dobrar o valor da tensão do gerador, mantendo constante o valor da corrente. Então, o que que ele pode fazer? O que que ele pode fazer aqui, ó? O estudante deve dobrar, para aumentar essa tensão aqui, ó, o número de espiras. Se ele dobrar o número de espiras, ele dobra o fluxo magnético, certo? Então, ele vai dobrar o fluxo magnético. Dobrando o fluxo magnético, a variação dele vai ser maior. Se você dobrar a frequência de giro, presta atenção por que não é a frequência de giro. Se dobrar a frequência de giro, você só vai alterar isso mais rápido. Você vai aumentar aqui, ó, você vai variar o fluxo mais rápido. Não quer dizer que você vai aumentar a tensão de forma direta, tá? Para aumentar, aí você vai ter, por exemplo, imagina que você dá uma volta, a tensão vai em 10 volts e 0. Se girar mais rápido, ela só vai fazer isso mais rápido. Entendeu? Por exemplo, você vai passar de 10 volts para 0 volts e vai ficar oscilando. Se girar mais rápido, isso só acontece mais rápido, você altera a frequência da corrente. A nossa frequência de corrente é 60 Hz. Se você passar para 120 Hz, você não vai aumentar a tensão. O que que vai fazer aumentar a tensão? Você vai ter que aumentar o campo, porque você não pode... Porque você vai manter constante a corrente. Então, para que você consiga fazer isso, você vai aumentar o número de espiras, certo? Então, você vai aumentar o seu campo, aqui, ó, aumentando o número de espiras. Quando você aumenta o campo, você aumenta o fluxo. Então, um fluxo maior, você vai ter uma oscilação maior, de valor de 0. Você joga ele lá em 10 volts, em 20 volts, né? Então, quer dizer que você vai aumentar aqui o número de espiras. Próximo. Quantas horas? 8. Dá tempo de fazer. Ó, galera, nem Libras. O pessoal tem meio preconceito aí, mas não é nem sempre fácil não, tá? Às vezes tem umas questões que são mais fáceis na prova normal. O PPL realmente tem umas questões bem mais fáceis. Mas eu espero que ninguém de vocês aí vá preso para precisar fazer a prova, né? 7. Um guindaste eletromagnético de ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucata, dependendo da intensidade da indução em seu eletroímã. O eletroímã é um dispositivo que utiliza correntes elétricas para gerar um campo magnético, sendo geralmente construído enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferromagnético, que é aço, níquel. O aço é feito de ferro, né? Níquel e cobalto. Para aumentar a capacidade de carga do guindaste, qual a característica do eletroímã pode ser reduzida? Como que eu aumento aqui as minhas condições de força magnética? O que vocês acham? Vou deixar vocês responder essa. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu tenho lá o meu eletroímã.
ver quem me responde essa certa. Quem sabe essa aí, moçada? Isso aqui é um eletroímã. Você tem um ferro e você tem um fio aqui. Vai passar corrente aqui. O que faz eu aumentar esse campo magnético aí? Se eu aumentar o diâmetro do fio condutor, se eu fizer um fio mais grosso, eu vou ter um campo maior. Se eu aumentar a distância entre as espiras, se eu aumentar a densidade linear de espiras, eu vou reduzir, na verdade, não é aumentar não, hein? Isso mesmo, Ana Beatriz. O que eu vou reduzir? Eu vou reduzir, olha só, se eu aumentar o diâmetro, se eu reduzir o diâmetro, não, porque a corrente vai diminuir. O que eu vou reduzir? A distância. Eu vou fazer esse cara aqui, olha só, vou pegar esse ímã aqui, ó, e vou aproximar. Se eu fizer isso aqui, ó, né, ó, vou diminuir a distância entre as espiras. Opa! Se eu pegar essas voltinhas aqui, ó, colocar ela bem pertinho uma da outra, eu estou diminuindo o quê? Sabe o que eu estou diminuindo? Estou diminuindo o tamanho aqui, hélio. Lembra que aqui em cima, a gente até falou disso, ó, que o campo depende desse hélio. B depende do número de voltas ali, Mi, Ni dividido por L. Então, quando eu faço L menor, eu aumento o meu campo magnético. Isso aí, diminuir a distância entre as espiras. Então, qual letra? Distância entre as espiras. Letra B. Beleza? 8. 8 diz assim: a magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Neste tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais. Que doideira, hein, velho? Loucura! E um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas. É tipo micro-ondas, né? E, consequentemente, aquecimento da célula. O micro-ondas é assim, né, moçada? Só que ele usa água. Então, aí tem um campo magnético oscilante, ele está girando e o campo é oscilante, ele faz as partículas começar a se mover ali dentro. Aí isso gera calor. Então, a elevação da temperatura descrita ocorre por quê? E aí, por que as partículas vão aquecer? Vamos ver essa aí. Olha só, letra A. O campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido. Nada a ver, né? Você não vai absorver campo magnético. Você absorve energia. Isso aí, Igor. Isso aí, o Igor tá voando, ele é Ana Beatriz. Letra B. Campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem. Mesma coisa do micro-ondas. Transferindo calor por atrito. Exato, Galo. Vamos ver o resto aqui? As nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor. Não é interação magnética, não. Essa aqui é interação mecânica mesmo. O campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas. Não. O que vai fornecer calor é a agitação. As nanopartículas são aceleradas em um único sentido, em razão da interação com o campo magnético, fazendo-as colidir. Você tá doido? Colisão de nanopartículas. Moçada, aqui já começou a ficar antigo, mas tem algumas questões que estão parecidas com o Enem mais moderno, tipo essa aqui, 2014. Mesmo sendo 2014, ela é muito parecida. Tem umas que não são não, mas essa aqui é, ó.
Cercas elétricas instaladas nas zonas urbanas são dispositivos de segurança planejados para inibir roubos e devem ser projetados para, no máximo, assustar as pessoas que toquem a fiação que delimita os domínios de uma propriedade. Você não pode matar o cara, não. Você só dá um choquinho. A legislação vigente que trata sobre cercas elétricas determina que a unidade de controle deverá ser constituída no mínimo de um aparelho energizador de cercas que apresente um transformador e um capacitor. Ele também menciona que o tipo de corrente elétrica deve ser pulsante. Olha só, transformador é para variar a tensão e o capacitor, ele armazena carga elétrica e libera rápido. Aí o cara toma uma lambada, né? Considere que o transformador supracitado seja constituído basicamente por um enrolamento primário e outro secundário, e que esse último está ligado indiretamente à fiação. A função do transformador em uma cerca elétrica qual que é a função do transformador? Eu falei disso lá quando eu falei da caixinha do celular, né? Que ó, você pega isso aqui, ó, qual que é a função desses dispositivos aqui? Ó? O que ele faz com a tensão? Você fez essa prova esses dias, Igor? Olha só, o que um transformador faz? O transformador que tem no poste, ele faz o quê? A tensão que chega da CEMIG não vai chegar a 12, 10 mil volts na sua casa. Então ela tem que cair antes, certo? Então o transformador, ele faz a tensão cair ou subir, né? Então, no caso, né, você não vai dar uma pancada no cara, você tem que deixar uma tensão mais de leve, porque senão você mata o sujeito. Passar no coração ali, se o cara estiver molhado, mata, né? Então a função do transformador é reduzir a intensidade da corrente elétrica associada ao secundário, aumentar a potência elétrica associada ao secundário. Não, né? Você vai ter que reduzir, você vai reduzir a intensidade da corrente para o cara tomar uma pancada menor. Exatamente, né? Então você reduz a corrente ali, porque senão o cara põe a mão lá e aterra o cabo, aí torra, né? Você vai, por exemplo, no YouTube, você tem alguns videozinhos aí de pessoas tomando choque, né? Então você vai ver que às vezes o cara põe a mão numa alta tensão, sai até fumaça. Certo? Então você nem amplificar a energia, nem a pau, né? Aí não. Então você vai reduzir a intensidade da corrente associada ao secundário. Se o texto disse que é só para dar um susto, não pode ter uma corrente alta. Exato, é isso mesmo, né? Não pode ter. Então o que acontece nessas situações aqui, moçada? Potência, quando você tem um transformador para o outro, tá? Quando você passa de um transformador para o outro, a potência não muda. Então, o que vai mudar? A corrente. Eu acho que eu expliquei isso aqui em cima, não foi? Até esqueci, eu acho que eu falei isso. Lembra que eu falei que a potência é constante? Então, você pode tanto subir a tensão quanto baixar. Então, você diminui a corrente, o cara não tomar um choque muito alto. Porque a corrente alta ali regaça o cara. Agora que vem, né? Regrinha da mão direita ali para matar o caboclo, ó. Olha só, hein? Vamos lá. O desenho tá dando para ver bem aí. Diz assim, ó, o funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno de indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos, com o módulo da velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. Olha só, quer dizer, esse desenho aqui está mostrando que a corrente elétrica está sendo induzida, certo? E está passando aqui no amperímetro. Então, tudo, lembra de uma coisa, na física existe uma coisa que se chama simetria. Se você quiser inverter alguma coisa, é só você inverter o funcionamento. Então, veja só. A fim de obter uma corrente com o mesmo sentido da representada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para onde? Então, olha só, para que eu tenha a mesma corrente, você está vendo que os dois estão se afastando?
Os dois estão se afastando. Você vai pensar sempre assim, afastamento, porque aqui eu acho que não tem opção de um ir atrás da outra. Ou você afasta ou aproxima. Olha só, eu quero a mesma corrente. Então, se eu inverter o movimento de um, eu vou ter que fazer o seguinte. Por exemplo, se eu estiver aproximando, eu vou estar com o ímã daquele jeito ali. Se eu afastar, eu tenho que inverter o ímã. Então, olha só o que eu tenho de opção aí. Outra opção seria mover a espira para a esquerda, porque ela está vindo aqui para a direita. Ó. Certo? Então, se eu passar a mover a espira para cá, olha só, inverti a velocidade. Certo? E o ímã para a direita. Olha só, aí eu vou fazer o que com o ímã? Eu estou fazendo o ímã vir para cá. Ó. Tá vendo que eu inverti tanto a velocidade de aproximação para ali o afastamento. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter o ímã. Então você inverte o ímã. Então se você quiser a mesma corrente, você vai ter que inverter a polaridade do ímã. Aí você pode aproximar. Certo? Porque se você aproximar com o ímã do mesmo polo, você vai ter uma corrente para o sentido oposto, você vai alternar. É por isso que você produz corrente alternada. Olha, aproxima, afasta, aproxima, afasta. Você vai fazendo isso aqui, aí você tem corrente cada hora num sentido. Então, olha só, caiu na primeira, né? Mas, então você vai fazer sempre isso, tá, galera? Se você quiser, por exemplo, aí se eu quisesse uma corrente com o sentido oposto, aí você invertir só uma coisa, certo? Então você tem aproximação e afastamento e polo norte e sul. Então se você combinou que você está afastando e tem polo norte, se você aproximar, se quiser a mesma corrente, você tem que ter polo sul. Certo? Aqui nem precisava usar a regra da mão direita, né? Aqui, por exemplo, a letra B fala assim, a espira para a direita, do jeito que está, e o ímã para a esquerda com polaridade invertida. Não, se você continuar com o mesmo movimento com o ímã invertido, você inverte a corrente. Para a esquerda e o ímã para a esquerda com a mesma polaridade. Não, se os dois se moverem para o mesmo sentido, aí não tem corrente induzida. Direita e manter o ímã em repouso. Então você põe o ímã em repouso e puxa. Dá no mesmo. Ó, se você puxar os dois ou deixar um parado e puxar um, só muda a intensidade da corrente. E por último, para a esquerda e manter o ímã em repouso com a mesma polaridade. Não, aí eu teria uma aproximação do mesmo jeito. Então lembra, ó, aproximação só de um ou dos dois tem o mesmo efeito em relação ao sentido da corrente. Muda a intensidade, tá? Então, essa oscilação que a gente tem aí é que faz a corrente ficar invertendo. Então, letra A. Isso é a 10, né? Que monte de letra A que deu, tá doida? 11 é aquela que a galera também não gosta de fazer muita conta. Mas vamos lá. Eu acho que é só essas duas aí que tem conta, quer ver? Olha, desenvolve-se um dispositivo. Vou beber aqui uma água. É Coca-Cola, né? A água tá aqui. Essa aí que a galera fala que vai pular, né? Mas não precisa. Só que você tem que lembrar das equações. Galera, eu vou fazer um formulário mais enxuto, porque no dia da prova é bom você dar uma lida nele para memorizar no dia, né? Aquela memória de curta duração, e sempre ajuda. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica, vamos ver o que a gente tem, a corrente elétrica, percorra uma barra condutora, tamanho da barra 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica, 5 vezes 10 a menos 2. O sistema mola condutora está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição do equilíbrio a uma velocidade de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Galera, isso aqui é o botãozinho que tem lá no interfone da sua casa que você aperta e o portão abre. Entendeu? Essa complicação aí mesmo. Essa complicação aí mesmo. Então vamos embora lá. Como que a gente faz um problema desse? Lembra, né, que a gente pensou no seguinte.
Toda vez eu vou ter que igualar forças aqui, ó. Aí no caso, eu tenho um botãozinho que empurra, quer dizer que eu tenho a velocidade para cá. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma força. Olha só, hein? Eu vou ter uma força elástica para cá, na mola, né? Que o portão vai para lá, ó, força elástica. E eu vou ter uma força magnética, obviamente, que vai ser para cá. Não preciso nem usar a regra da mão direita para isso, né? Mas se você usar a corrente, campo saindo, a força está para lá, né? Porque eu estou falando de elétrico. Beleza, beleza, beleza. Não, o campo está entrando, né? Campo entrando, aí é partícula positiva mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas, ó. Força elétrica, elástica, tem que ser igual à força magnética. A gente vai aproximar isso, né? Porque é claro que é variável. O que é força elástica? É Kx. O que seria a força magnética em um condutor daquele ali? É o famoso Bill, lembra? Bill. Aí você vai pensar, opa, eu tenho X. Tem um X? Tem não. Não tenho X não. Eu não tenho X, mas eu tenho K. Eu vou marcar que eu tenho K. Eu tenho campo magnético? Não, estou procurando o campo. Procurando o campo, eu tenho a corrente e eu tenho L. Eu não tenho X. Então você vai fazer o que para achar o X? Ó, você vai considerar que a velocidade ali é constante. A velocidade é a distância sobre tempo. Então você pode considerar que isso aqui é x sobre tempo, que é a distância que ele vai percorrer, a própria deformação da mola, né? Que seria essa distânciazinha aqui, ó. Beleza. Então quer dizer que eu posso escrever o x como velocidade vezes tempo. Quer dizer então que eu tenho k vezes velocidade vezes tempo é igual a Bill. Matou, né? Agora é só substituir os valores numéricos. E tem que tomar cuidado com o seguinte, dessa vez dá uma coincidência por causa desses centímetros aqui. Mas eu vou modificar, porque coincidência nem sempre aparece. Quanto que é o valor da constante? Olha, 5 vezes 10 a menos 2 newton por centímetro. Como eu vou mudar para metro, eu vou colocar o 5. Né? Vai aumentar 100 vezes 5, seria vezes 10 a menos 2. Eu multiplico por 100. Vezes a velocidade. Velocidade é quanto? 5 metros por segundo. E o tempo é 6 milissegundos. 6 vezes 10. Aqui, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Ó. 5 é a constante. A velocidade também é 5. O tempo aqui é 6 milissegundos. 6 vezes 10 a menos 3. O campo magnético eu estou procurando. A corrente elétrica é 6 amperes e o comprimento é 5 centímetros. Seria 5 vezes 10, eu tenho que colocar em metros, a menos 2. Beleza. Deixa eu agora é fazer as contas, né? Olha, eu vou simplificar algumas coisas, né? Que eu posso simplificar aqui. Por exemplo, olha, esse 5 com esse 5, esse 6 com esse 6. Aí eu cheguei nisso aqui, ó, que 5 vezes 10 elevado a menos 3 é igual ao campo magnético B vezes 10 elevado a menos 2. Né? Porque eu cortei ali, então ficou como? 5 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 10 a menos 2. Então, esse campo magnético aqui vai dar quanto? 5, se eu não tiver errado nenhuma conta. Boa noite, Kawai. Então, isso aqui vai dar 5 vezes 10, menos 2, menos 3, menos 2, vai dar menos 1, né? Tesla. Tem essa alternativa, se eu não tiver errado nenhuma conta. Número 11, letra A. Então, tá aí, ó. Essa questão é mais enjoada, hein, galera? Fala a verdade. Qual que você achou mais difícil? Essa aqui ou a outra que eu tive que usar a força centrípeta lá? O que vocês acharam pior?
Agora não tem mais contas não, galera. Isso aqui a gente responde mais rápido. Quer ver, ó? 2011, o manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto: esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra, que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético, que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina, que é transmitida até um amplificador, e daí para o alto-falante. Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Com o uso dessas cordas, um amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque as cordas de nylon... Olha só que doideira, a guitarra, galera, ela só funciona se a corda for de aço, né? Corda de nylon, você não vai conseguir produzir, né, magnetização, porque é nylon, não é ferro. Ou seja, porque a corda de nylon isola a passagem da corrente elétrica da bobina para o alto-falante, nada a ver, não tem nem contato. Varia seu comprimento mais intensamente? Olha, o nylon é mais flexível, mas não é por isso. Apresenta uma magnetização desprezível. Sim, é um material que não apresenta magnetização, né? Ele pode ser considerado aí paramagnético ou diamagnético, magnetização desprezível praticamente, sob a ação do ímã, né? Então, letra C, induz correntes elétricas na bobina mais intensas. Se isso acontecesse, aí que teria o funcionamento. Oscila com uma frequência menor. Não tem nada a ver, né? Nada a ver a oscilação. A frequência pode até ser diferente, mas na verdade, quando se tiver afinado, a frequência é a mesma. O que muda é o timbre. Mas não produz, né? Se não for magnetizado, não produz. 2010. Vamos lá. Tá acabando. Há vários tipos de tratamento de doenças cerebrais que requerem a estimulação de partes dos cérebros por correntes elétricas. Galera, tá vendo? Olha só como que é interessante. Eu sempre falo. Não tem como o cara criar tantas questões. As coisas vão se repetindo. Então, olha só. Tratamento de doença de novo. Esse assunto aqui já foi falado. Os eletrodos são introduzidos no cérebro para gerar pequenas correntes em áreas específicas. Para se eliminar a necessidade de introduzir eletrodos no cérebro, uma alternativa é usar uma bobina, que colocada fora da cabeça, sejam capazes de induzir correntes elétricas no tecido cerebral. Para que o tratamento de patologias cerebrais com bobina seja realizado satisfatoriamente, é necessário que, olha só, esse exercício é a mesma coisa do selinho no carro, do brinco ali que o Igor, né, falou para nós ali das vacas e tal. Você vai fazer uma indução, né? Então, para ele funcionar, o que eu preciso de ter aí? Olha só, haja um grande número de espiras nas bobinas, o que diminui a voltagem. Não, quanto mais espira, maior a voltagem. O campo magnético criado pelas bobinas seja constante. Então, isso aqui está errado. O que tem que acontecer? O campo magnético ele tem que ser variável. Lembra disso, a gente falou muitas vezes. Se observe que a intensidade das correntes induzidas depende da intensidade da corrente nas bobinas, né? Então, com certeza, né? Ó, vamos ler o resto aqui. A corrente nas bobinas seja contínua. Se isso acontecer, não tem indução. O campo magnético dirige a corrente elétrica das bobinas para dentro do cérebro. Você tá doido. Então, observe que a intensidade das correntes induzidas depende das correntes da bobina, certo? Então, você vai induzir de acordo com isso. Você vai ver que essas questões eram piores na elaboração do que as mais novas. Repete muito essa indução. Vamos lá. Tá faltando quantos? Só 4. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta. E quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador encontra-se um ímã e uma bobina. Tá vendo que é a mesma coisa? O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético. Nada, né? Não é por isso, não.
É o contrário, né? Nós vamos gerar ali variação do fluxo para gerar corrente. Bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente. Não tem que ser oscilante. Bobina em atrito com o campo magnético. Não, essa palavra atrito aqui nem usa. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo? Não. É por causa de quê? Quando há variação. A palavra é essa aqui, ó. Variação. A variação do fluxo ou do campo magnético gera corrente. Olha só, a mesma coisa aqui da bicicleta, hein? Olha só, os dínamos... Olha, é a mesma questão? É a mesma questão, cara. 2010, segunda aplicação, eles repetiram. Que doideira. Eu não tinha reparado isso? Olha só, eu não tinha reparado. Olha aqui, essa aqui também da repetida. Segunda aplicação 2016, os caras meteram a mesma questão, hein? 2010, olha só que é isso. Então essa aqui é a última. Essa aqui é da época 2001. Nossa, velho, 2001 eu tava na escola ainda, você acredita? Essa é das antigas, hein? Eu fiz esse Enem aí, moçada, ó. Quando eu fiz o Enem era desse jeito aqui. Era mais fácil. Tanto que eu tive que provar até para os meninos, já mostrei para eles que eu errei só 2 questões do Enem. Só 2, mas eram 62 só, eu acho. 2 ou 3 que eu errei, agora esqueci. Foi 2 ou 3. Eu sei que eu fiz 92%. A figura mostra o tubo de imagens dos aparelhos de televisão usados para produzir as imagens sobre a tela. Os elétrons do feixe emitido pelo canhão eletrônico são acelerados por uma tensão de milhares de volts e passam por um espaço entre bobinas onde são defletidos por campos magnéticos variáveis, de forma a fazer a varredura da tela. Certo? Olha só que massa, olha. Tem um canhão, assim, aquela TV antiga. Aí, nessa época aqui, todo mundo tinha só TV antiga, tá, galera? Então isso aqui era uma questão moderna, 2001. Quando o elétron passa por aqui, olha só, o elétron vai passar aqui, ele vai ser desviado para cima, para baixo, né, por um campo magnético que está aqui, ou para a direita e para a esquerda, para o campo magnético que está de cima para baixo ali. Então você tem aquelas bobinas ali. Nos manuais que acompanham os televisores, é comum encontrar, entre outras, as seguintes informações, recomendações. Nunca abra o gabinete ou toque nas peças no interior do televisor. Claro, né? Se o troço ali está milhares de volts, vai meter a mão lá dentro, é perigoso. Não coloque seu televisor próximo de aparelhos domésticos com motores elétricos ou ímãs. Vocês já chegaram um ímã na tela da televisão, galera? Quem nunca chegou, testa aí, mas não põe um ímã muito forte, não, que pode estragar. Essas telas aqui, se você chegar um ímã na tela dela assim, ó, a imagem bagunça tudo, vira uma zona. Essas recomendações estão associadas, respectivamente, ao aspecto de... Primeiro, por que você não pode mexer nas peças lá dentro? Risco pessoal por alta tensão? Com certeza. Perturbação ou deformação de imagens por campos externos. Moçada, se põe uma questão dessa aqui, ó, muita gente, vocês que são mais jovens, muita gente nem viu essa televisão de tubo. Então não sabe que se você chegar um ímã na tela, você bagunça a imagem, né? Então, é isso, né? Perturbação ou deformação de imagem, letra A. Então é uma questão fácil, né? Proteção dos circuitos contra manipulação, nada a ver, né? Riscos pessoais de alta tensão, verdade. Sobrecarga dos circuitos internos, não é sobrecarga, porque você vai bagunçar a imagem. Proteção dos circuitos, não, né? Vai proteger a sua vida, você meter a mão lá dentro. E proteção dos circuitos, não. Então é proteção sua e bagunçou a tela. Galera, então aqui estamos terminados o 9º assunto que mais cai, certo? Eu mandei uma listinha para vocês que é curta, aí na semana que vem a aula vai ser de dinâmica. Então na terça-feira aula de dinâmica e no final da aula eu faço os exercícios que eu mandei hoje lá no grupo, beleza? Então, ó, boa noite, até a próxima aí, moçada.